E aí pessoal, beleza? Você sabia que sem os ossos seria impossível caminhar ou até mesmo abraçar alguém? Você sabia que uma pancada na cabeça ou até mesmo no tórax poderia causar um dano fatal ao encéfalo ou até mesmo ao coração e também aos pulmões? Sabia que sem o seu esqueleto seria impossível fazer movimentos ou até mesmo caminhar na praia, jogar uma bola, jogar tênis, comer ou até mesmo o simples fato de mastigar? Já imaginou a quantidade de coisas extraordinárias que você faz desde o momento que você se levanta da sua cama? E na aula de hoje você vai compreender quais são os órgãos que formam esse sistema, as suas principais funções, vai entender também um pouco sobre a classificação, a divisão anatômica do esqueleto. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto e quer aprender um pouco mais, continue nesse vídeo. O esqueleto humano ele é constituído por 206 ossos no indivíduo adulto. Além disso, a maioria desses ossos desses indivíduos ela é dupla. Isso quer dizer que as falanges que estão localizadas, por exemplo, na minha mão esquerda, elas também estão localizadas na minha mão direita. Assim também vale para os ossos da costela, por exemplo, do fêmur, dentre outros ossos. Os esqueletos de um recém-nascido ou até mesmo de uma criança apresentam mais de 206 ossos. Isso porque os ossos eles se fundem formando uma estrutura única, como é o caso, por exemplo, que acontece com as vértebras sacrais e coxígeas e, além disso, com os ossos do crânio. Os ossos do esqueleto adulto eles são agrupados em duas divisões anatômicas, que é o esqueleto axial e também um outro esqueleto que nós chamamos de esqueleto apendicular. Essa tabela que você observa aqui ao lado, você consegue observar os 80 ossos que são agrupados no esqueleto axial e os 126 ossos que estão agrupados no esqueleto apendicular. Observe também na imagem como esses dois esqueletos eles se unem para formar um esqueleto único. Você conseguirá lembrar o nome dos ossos que pertencem a cada um dos esqueletos se considerar que os ossos do esqueleto axial são aqueles que são encontrados na linha longitudinal do corpo, que vai desde a região da cabeça até o espaço entre os pés, o que a gente pode considerar como sendo os ossos da cabeça, o osso hioide, além disso os ossículos da audição, os ossos da costela, o externo e os ossos da coluna vertebral. Enquanto que o esqueleto apendicular ele forma os nossos apêndices, como os membros superiores e também os membros inferiores. E além disso, os símbolos dos membros. Em outro vídeo a gente estuda mais a fundo os ossos que fazem parte do esqueleto axial e apendicular. Agora vamos estudar o osso em si. Os ossos eles são órgãos que fazem parte, portanto, do sistema esquelético. O osso ele é uma estrutura constituída de um conjunto de tecidos diferentes, como o tecido conjuntivo ósseo. Além disso, tem tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido epitelial, tecido nervoso e tecido conjuntivo denso. O osso ele é uma estrutura viva e altamente complexa e também dinâmica. Além disso, os ossos eles são empenhados diariamente em um processo que nós conhecemos como remodelamento. E através desse processo, os ossos eles vão se tornando novos a cada dia. O tecido ósseo ele corresponde a cerca de 20% da massa de um determinado indivíduo. Além disso, o tecido ósseo, ele quando dá origem aos ossos que fazem parte do sistema esquelético, eles podem apresentar diversos tipos de funções. Uma das funções do sistema esquelético é de suporte. Observe que o esqueleto é um arcabouço estrutural do corpo, sustentando desde tecidos moles ou até mesmo fornecendo um ponto de fixação dos tendões aos músculos esqueléticos. Uma outra função do esqueleto seria a de proteção. Observe que a maioria dos nossos órgãos que são sensíveis a pressões, como por exemplo o coração, o pulmão, o encéfalo e até mesmo a medula óssea, estão localizadas dentro de estruturas ósseas, protegida por uma estrutura fixa, rígida, que protege esses órgãos internos. Uma outra função seria o suporte ao movimento. Lembre que para produzir o movimento, o músculo esquelético ele se prende aos ossos e quando se contrai, eles tracionam os ossos. Uma outra função seria o armazenamento e também liberação de minerais, como por exemplo o cálcio e o fósforo. Os ossos eles são depósitos de 99% do cálcio que está disponível no nosso corpo, e à medida que o nosso corpo precisa, o osso ele acaba aqui liberando o cálcio na corrente sanguínea.
os 206 ossos de um indivíduo adulto. Ele apresenta uma variedade de tamanho e também de formatos distintos. Vale ressaltar aqui que o esqueleto humano ele contém ossos extremamente pequenos, como o da audição, e também ossos grandes que podem chegar até mais de 60 centímetros de comprimento, como o osso fêmur, por exemplo. O tamanho e até mesmo o formato dos órgãos eles são importantes de se caracterizar, pois a anatomia deste órgão, do osso, ele está relacionado basicamente às suas funcionalidades. Os anatomistas eles classificam os ossos de acordo com o seu formato em 5 tipos. Os ossos eles podem ser, portanto, longos, eles podem ser curtos, planos, irregulares e sesamoides. Na imagem você consegue observar os 5 tipos de ossos com alguns tipos de exemplos. Os ossos longos são aqueles ossos em que o seu comprimento ele é muito maior do que sua largura. Esses ossos geralmente ele apresentam uma pequena envergadura, e isso se deve ao fato de que esses órgãos eles absorvem uma grande parte do estresse ocasionado pelo peso do corpo. Esses ossos eles apresentam 2 extremidades, que nós conhecemos como epífises, e vamos discutir daqui a pouco, e além disso apresentam um corpo, que nós chamamos de diáfises. Os ossos longos eles incluem o húmero, o rádio, a tíbia, a fíbula, os metacarpais e os metatarsais, e também as falanges. Os ossos que nós chamamos de ossos curtos, eles apresentam geralmente um formato cuboide. Basicamente, eles são formados por substância esponjosa, exceto nas suas superfícies que apresentam material compacto. Como exemplo de ossos curtos, a gente pode citar os ossos carpais e os ossos tarsais. Já os ossos que nós chamamos de ossos planos, eles são ossos que, em sua grande maioria, são extremamente finos e são compostos de 2 lâminas de material compacto, uma que fica localizada na face superior e uma outra que está localizada na face inferior, e entre essas 2 camadas de osso compacto eu tenho uma finíssima camada também de ossos esponjosos. Esses ossos eles conferem uma extensa área para apoio da musculatura e além disso confere proteção aos órgãos. Esses ossos eles podem ser encontrados nos ossos do crânio, que protegem, portanto, o encéfalo. Além disso, eles podem constituir o osso externo e também as costelas, que protegem o coração e também os pulmões, e também configuram as escápulas. Já os ossos que nós chamamos de irregulares, eles apresentam um formato muito complexo e não podem ser classificados em nenhuma das 3 formas que nós já discutimos anteriormente. Como exemplo, a gente pode citar os ossos das vértebras, que formam uma coluna vertebral, os ossos da face e também o calcâneo. E, finalmente, os ossos que nós chamamos de sesamoides, que são ossos que se desenvolvem em regiões de tendões, onde há um considerável atrito e também estresse físico. Esses ossos podem apresentar tamanhos distintos e o número desses ossos varia de pessoa para pessoa. Como exemplo de ossos sesamoides, a gente pode citar a patela. Agora, já que você compreende as diferenças anatômicas dos ossos, nós vamos estudar o osso por dentro. Quais são as partes que são constituídas por um osso? A partir de agora, nós vamos pegar o exemplo do húmero, que é um osso que está localizado no nosso membro superior, e vamos destacar as suas partes principais. A princípio, observe essa imagem e veja que ela apresenta algumas partes importantes que é necessário você caracterizar. Observe que esse osso ele possui 2 regiões de extremidade, que nós conhecemos como epífises. Além disso, ele apresenta uma região de corpo, que nós conhecemos como diáfise. Observe uma outra estrutura dos ossos denominadas de metáfises. Essas estruturas elas estão localizadas entre as epífises e as diáfises. Nos indivíduos em crescimento, a metáfise ela contém uma camada de tecido cartilaginoso que é responsável pelo crescimento do osso longitudinalmente. A essa estrutura nós chamamos de lâmina epifisal. Quando o indivíduo ele para de crescer por volta dos 18 até mesmo aos 21 anos de idade, essa estrutura ela se transforma em uma estrutura óssea chamada de linha epifisal. Na imagem você também consegue observar o periósteo, que é uma fina camada de tecido conjuntivo que contém vasos sanguíneos que reveste o osso,
observe que o periósteo ele não vai estar localizado onde tiver cartilagem articular. Isso é possível observar também dentro dos ossos, o canal medular. No indivíduo adulto, esse canal medular ele vai ser preenchido pela medula óssea amarelada. E, finalmente, no espaço medular, eu vou ter uma finíssima camada de células osteogênicas e de tecido conjuntivo que vai constituir o que nós conhecemos como endósteo. Então, pessoal, aproveite para deixar aí registrado no seu caderno os principais pontos que foram estudados. Bom, pessoal, então é isso. Nessa aula nós compreendemos um pouco sobre a anatomia e as funcionalidades dos ossos. E na parte 2 dessa aula nós vamos compreender a histologia dos ossos. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus melhores amigos para a gente fortalecer aí o canal. Beleza? Até mais, pessoal!